Romanos, capítulo de número 8. Olha, a gente está andando em Romanos, hein? Devagarinho a gente está caminhando em Romanos. E hoje é o tema absolvidos no tribunal. Todos nós. E aí nós vamos entender isso. Como é? Quem foi absolvido no tribunal? Por que foi absolvido no tribunal? Eu quero também encorajar você a que talvez esteja desanimado da caminhada cristã. Talvez você esteja pensando, ser crente não vale tanto a pena. Andar com Deus não vale tanto a pena. Eu vejo que o ímpio está melhor do que eu. Eu vejo que o ímpio prospera mais do que eu. Eu vejo que a vida do ímpio está melhor do que a minha. Pode até estar agora. Mas eu quero dizer a você que vale a pena permanecer em Cristo Jesus. Vale a pena caminhar com Cristo Jesus. A nossa caminhada cristã, ela pode sim ser dura em algum momento da vida, mas ela está nos conduzindo a um pasto verdejante, está nos conduzindo a águas tranquilas, está nos conduzindo a um lugar de paz e de alegria, não momentânea, mas eterna. Ela está nos conduzindo a um lugar onde não haverá choro, onde não haverá tristeza, onde não haverá morte. Por isso que essa caminhada, às vezes aqui é penosa, às vezes dói, mas vale a pena. Não negocie, não desanime, siga. E hoje nós vamos falar aqui no livro de Romanos, no capítulo de número 8, e a esperança que eu tenho é que todos nós saiamos daqui mais animados do que nunca, para servirmos a Deus, para andarmos com Deus, para testemunharmos sobre Deus. Na nossa família, no nosso trabalho, na escola que estudamos, com os nossos vizinhos, em todos os lugares. Porque, de fato, vale a pena andar com Deus. Semana passada nós falamos nos versos de 14 a 25 do capítulo de número 7 de Romanos. Quem se lembra? Falamos nesse texto. E ali, Paulo relata uma grande guerra entre viver a prática do certo e o errado diante de Deus e diante dos homens também. Em face dessa constatação, um grito em forma de pergunta é emitido por ele: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? É o apóstolo Paulo lutando ali com a natureza que queria o pecado, que não resistia ao pecado, lutando ali porque o bem que ele queria fazer não conseguia, mas o mal que ele não queria, ele fazia. E esta é a luta do crente. Chegamos à conclusão que não era uma luta só do apóstolo Paulo, mas era também uma luta minha e sua. E talvez essa semana não tenha mudado nada disso. A sua luta continuou. Talvez essa semana você tenha resistido um pouco mais ao pecado, tenha dito não mais vezes ao pecado, mas em algum momento você fracassou. Pode ter acontecido isso? Sim, pastor. Aconteceu comigo. O que é que faço? Vamos para a palavra de Deus. Você não pode jogar a toalha, você não pode desanimar, você está em Cristo Jesus e não há motivo para jogar a toalha. Você precisa continuar caminhando. E então o apóstolo Paulo ele inicia o capítulo de número 8 com uma resposta eloquente à pergunta anterior. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Capítulo de número 8, Paulo mostra que há socorro para os pecadores que estão em Cristo. Ainda que você esteja sofrendo, ainda que você esteja de vez em quando escorregando, a palavra de Deus diz a mim e a você, há socorro para nós. E por que há esse socorro? Vamos lá, capítulo 8, verso de número 1, que diz assim:
Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Verso de número 3. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e a paz. Por isso, o pendor da carne é a inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Verso 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Eis a tua palavra, Senhor, que o Senhor use a minha vida e que o Senhor fale conosco nessa noite. Que possamos, ó Deus, sair por aquela porta com o coração transbordando de esperança do Senhor nas nossas vidas. E que as nossas vidas, Senhor, sejam pautadas pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto, ele traz algumas informações que faz com que você e eu nos alegremos infinitamente, mesmo em meio a tribulações, mesmo em meio a problemas, mesmo em meio a lutas. Aliás, esse texto tem uma promessa aqui de que os filhos, eles têm uma herança para receber, e nós vamos receber. Ela está guardada para nós. Mas há também nesse texto a informação de que, se sofremos com Cristo, a ideia aqui é que nós vamos sofrer. Jesus Cristo não enganou ninguém. Quando ele andou na terra, ele disse, no mundo tereis aflições. Ele não disse, no mundo tereis carrões. No mundo tereis mansões. No mundo tereis milhões. Não, ele diz, tereis aflições. E eu não vi nenhum daqueles que Cristo chamou para andar com ele, com a vida abastada e sossegada. Os caras sofriam. Então ele passa 11, 12 horas no monte orando,
E depois de ter orado por 11, 12 horas seguidas, ele volta e então chama os 12. E aqueles, um para a perdição, que é Judas, não tinha o que fazer, mas os outros 11 entram ali naquela caminhada, gente, para sofrer. E sofreram. E aí eu e você queremos caminhar a nossa caminhada cristã, a nossa vida cristã de maneira tranquila, sossegado, sem nenhum, no mar, calmo, manso. Não dá. Não dá. Porque eu quero dizer a você uma coisa. Se você não sofre uma perseguiçãozinha sequer, por ser cristão, aconselho você nessa noite a reavaliar a sua vida cristã. Porque umazinha, pelo menos, você vai sofrer. Ou do seu amigo que fala que você é um chato, ou de alguém que fala que você é um tonto porque você não faz isso, não faz aquilo, não anda naquilo. Todos, sem exceção, por Cristo Jesus, faz algum sacrifício. E esta é a ideia de sofrer com Cristo. E esta é a ideia aqui. Então nós precisamos nos animar, precisamos caminhar firme. Por quê? Embora você sofra, e a ideia aqui também é a questão do pecado. O pecado ele nos arrebenta, gente. O pecado ele nos fere, o pecado ele nos machuca, ele nos pisoteia. E é assim que você tem que se sentir, porque você é crente, você ama Deus, você ama estar com Deus. E aí tem dia que você não tem coragem de olhar para o céu. Você não tem coragem. Porque o pecado te esbagaçou naquele dia. O pecado foi tão feio, você escorregou tão feio, que você não consegue levantar os olhos para o céu para orar. E quando você tenta orar, você abaixa a cabeça, encolhido, e não tem condições de sair voz. Mas mesmo nesse dia, eu quero dizer a você, você continua sendo filho de Deus. E não há motivo para você desanimar, entregar os pontos. É por isso que Paulo traz o capítulo 8, depois do capítulo 7. Ó, que matemática doida, né? Ô, pastor, agora você fez um negócio muito louco. Falar que o capítulo 8 veio logo depois do capítulo 7. Mas não é. É o texto que está encaixado no capítulo de número 8, gente. É para dar uma resposta à loucura, ao medo, ao desespero do capítulo 7. Do desventurado homem que sou, que não consigo parar de pecar, que não dou conta de resistir. E aí, olha só, você que experimenta essa tristeza do pecado, e que às vezes passa tempo longe de Deus, simplesmente porque não consegue orar a Ele, simplesmente porque não consegue olhar para Deus e confessar o seu pecado, às vezes, e eu reconheço que há crentes que ficam com vergonha de Deus, porque ele é crente. Tem gente que não é crente, tem gente que não está nem aí, ele peca porque ele gosta. E assim, todos nós, no final eu vou falar disso, todos nós pecamos porque gostamos. No final da história, esse é o legado do pecado, porque ele nos faz promessas, e são promessas boas, e todo mundo peca em busca de uma única coisa. Sabe o que é? Prazer. Então todos nós pecamos em busca de prazer. Né? Ninguém peca buscando outra coisa. É prazer. Mas mesmo quando você faz esse pecado por prazer, você se entristece. E a sua mente fica ali. Você não tem moral para chegar diante de Deus. Você não tem condições de continuar sendo crente. Você não pode continuar andando com Deus. Você não serve. E aí Paulo vem e diz assim, olha, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É a resposta para o desventurado homem que sou. O pecador que sou.
E por que Paulo vai dizer isso? Ele vai dizer porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Ele vai complementar. Porquanto que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne. E aí eu quero fazer uma paradinha aqui. A lei ela não pode nos justificar e nem nos santificar. A lei ela podia condenar o pecador, mas não podia anular o domínio do pecado. E não que a lei fosse fraca. Nós é que éramos fracos. A lei, ela exigia de nós perfeição, mas a lei não nos dava poder para fazer o que era certo e nem para evitar o que era errado. Entende isso? E com isso jamais poderíamos entender ou atender. Entender a gente entendia. Agora, atender as demandas da lei nós não conseguiríamos. Não tem como. A lei, ela não era doente ou fraca. A lei é santa. Ela foi dada pelo próprio Deus lá no Sinai. A questão é que o homem caído, corrompido, e aí vem uma palavra que é dura às vezes, mas em seu estado de depravação total, adoecia a lei ao entrar em contato com a lei por conta da incapacidade de cumprir a lei. Nós adoecemos a lei. E nisso consiste a frase de Paulo, que a lei estava enferma pela carne, ou seja, pelo pecado. E por conta disso, Deus, por você, por mim, por amor, imerecido amor, nós não merecemos, mas por amor dele a mim e a você, Deus providenciou a justificação. O verso de número 1 diz aí, isso fez Deus. Isso quer dizer que Deus providenciou o meio de anular a condenação que pesava sobre nós. Você condenado ao inferno, eu condenado ao inferno, e não podíamos escapar de lá. Você não podia escapar de lá. Ninguém escaparia de lá. Mas Deus, olhando para você, amando você, Ele mesmo providenciou o meio de tirar essa condenação. E o que era impossível à lei, isso fez Deus. Como Deus fez? Está aí no seu texto. Junto comigo, vamos lá. Enviando o seu próprio Filho, Jesus Cristo. A nossa salvação, ela é um projeto eterno de Deus, o Pai, realizada por Deus, o Filho, e aplicada por Deus, Espírito Santo. Essa é a ideia. Deus nos justifica por meio de seu Filho e nos santifica pelo seu Espírito. Senão nós estaríamos totalmente arruinados. O plano da salvação, ele é essencialmente trinitário, pois o meio da justificação proporcionado por Deus não é a lei, mas a graça. E seu meio de santificação também não é a lei, mas é o Espírito. E não foi a cruz quem arrancou de Deus o seu favor para o homem, mas foi o amor imensurável de Deus que providenciou a cruz antes da fundação do mundo para nós. Antes da fundação do mundo. E é isso que quer dizer. Isso fez Deus, enviando o seu Filho. Porque nenhum de nós conseguiríamos sair de onde estávamos. Esse peso do pecado que você sente hoje, essa carga pesada que você carrega quando peca, nós não conseguiríamos sair dela jamais, nunca mais. Nunca mais. E aí ele faz com que Cristo venha, e vem como? Em semelhança de carne pecaminosa. E a ideia aqui é que a encarnação de Cristo ela foi real. Jesus, ele nasceu entre os homens, era um homem, tinha todas as características humanas. Quando bebê chorava, quando criança brincava igual toda criança brinca.
cresceu como toda criança cresce, trabalhou como todo homem trabalha. Jesus com certeza tinha as mãos cheias de calo, como todo carpinteiro tinha. Semelhança de carne, igual a nossa carne, igual a mim, igual a você. Jesus com certeza trazia poeira nos pés, assim como todas as pessoas daquele período. Mas olha só o que João vai dizer lá em 1 João capítulo 1, verso número 1. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Cristo vivo, homem, andando conosco. Cristo se fez carne, mas não se tornou pecador. E aí está a grande vitória nossa. Ele não se torna pecador. Ele assumiu a nossa carne, mas não a nossa natureza pecadora, diferente de nós. E aí vem a segunda parte desse texto. E no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Jesus veio ao mundo porque o pecado tinha que ser punido. Quem aqui acredita que o pecado vai passar impune? Você acha que o seu pecado vai passar impune? Você acha que o pecado que eu cometi vai passar impune? E aí, será? Não. Não vai. Nosso pecado não vai passar impune. Isso quer dizer que os nossos pecados foram punidos na carne de Jesus. Seu pecado, o meu pecado, foi punido na carne de Jesus. Por isso, Jesus veio em semelhança de carne pecaminosa. Deus lançou nossos pecados sobre Cristo na cruz. Todos nós andávamos desgarrados. Cada um se desviava por um caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías capítulo 53, verso de número 6. E carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça, por suas chagas, fostes sarados. 1 Pedro capítulo 2, verso 24. Nenhum pecado passa impune. Todos os pecados foram e serão punidos, ou já foram punidos, melhor dizendo. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Hebreus capítulo 9, verso 22. Por isso que o cordeiro tinha que morrer. Seu pecado, para que você fosse justificado, houve derramamento de sangue. Sangue inocente, puro sangue. O sangue puro de Cristo derramado pelo seu pecado. E a fim do quê? A fim, e está aí no texto, Romanos, acompanha aí comigo. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quando Cristo morreu, morremos com Ele. Quando cumpriu a lei, cumprimos a lei nele. Assim a lei não foi descartada, mas cumprida em Jesus, porque estávamos em Cristo. Os preceitos da lei se cumpriram em nós. Porque estamos no Espírito e não mais na carne, então nós andamos no Espírito. E essa é a grande esperança nossa. E a primeira grande verdade nessa porção do texto que nós temos aqui é: o Espírito Santo nos liberta da escravidão. Ele é quem nos dá poder para fugir do pecado.
verso número 2. Você não vai escapar do pecado pela sua própria força. Somente em Cristo Jesus. Somente no poder do Espírito Santo. A segunda verdade que nós temos aqui é que o Espírito Santo nos capacita na obediência dos preceitos divinos. Você só vai conseguir obedecer a Deus porque o Espírito Santo vai te capacitar para obedecer a Deus. Senão você não obedece a Deus. Você só vai fazer aquilo que agrada a Deus porque o Espírito Santo te capacita a fazer. Senão você não faz. Você só vai se desviar do pecado se o Espírito Santo o der poder para se desviar do pecado. Senão você não vai se desviar. Nisto, há pessoas que pecam à vontade. E há outros que dizem que são melhor porque pecam menos. Eu quero dizer uma única coisa aqui, uma única verdade. A diferença entre um e o outro é que alguém está usufruindo melhor do poder que o Espírito Santo coloca nele. Somente isso. Somente isso. Alguém está se permitindo guiar mais pelo poder do Espírito do que o outro. E é por isso que nós precisamos ter um relacionamento firme com Deus. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O John Stott, ele diz que nessa porção do texto nós vemos duas categorias de pessoas. E ele vai dizer, os não regenerados que estão na carne e os regenerados que estão no Espírito. E ele continua, as quais têm duas perspectivas ou disposições na mente. Inclinação da carne e inclinação do Espírito. E ele segue, que levam também a dois padrões de comportamento. Viver segundo a carne ou de acordo com o Espírito. E aí eles trazem dois resultados também, ou alguns resultados. E quais são os resultados? Estado espiritual. Aqueles que estão em espírito, eles vão ter vida. Os que estão na carne, morte. São os resultados. O que cogita da carne, morte. O que cogita do espírito, vida. O que cogita da carne, inimizade contra Deus. O que cogita do espírito, paz com Deus. É isso que o John Stott vai dizer aqui, interpretando esse texto. Mas Paulo segue aqui, e ele não tinha na mente dele dizer que aqui era crente carnal. Gente, esse negócio aí é ruim, hein? É ruim de segurar, hein? Não, fulano é um crente carnal. Ah, biblicamente isso é ruim, hein? Dificílimo de manter. Muito difícil. Ou você é crente ou você é carnal. Regenerado é espiritual. Parece que Paulo estava com essa mente aqui. Ah, botar a culpa na carne. Você pode botar a culpa em quem você quiser. Mas você ou foi transformado e regenerado ou você é carnal. Tem jeito. Aí Paulo aqui reverte, olha só o que ele vai dizer. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Paulo confirma que o Espírito Santo habita no crente. Somos sim templos do Espírito Santo. Somos casa de Deus. E isso é a evidência de que somos de Cristo. A habitação do Espírito Santo em nós mostra isso. Então, o Espírito Santo está em. O
Espírito Santo está em você. E se não tiver, nós não somos filhos. Nós não somos salvos. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. O que quer dizer isso? O nosso corpo tornou-se mortal por causa do pecado em Adão, mas o nosso espírito está vivo agora por causa de Cristo Jesus. Mortos estávamos em nossos delitos e pecados, porque morremos em Adão. Mas Cristo nos ressuscitou, dando-nos nova vida. Ele fez isso por nós. E se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Qual que é a ideia que nós temos aqui nessa porção do texto? O Espírito Santo, ele é o penhor, a garantia da nossa ressurreição. Assim como nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou e recebeu o corpo glorificado, nós também receberemos. E é isso que quer dizer: o Espírito Santo dará vida ao nosso corpo mortal. Essa é a ideia. Nós temos vida em Cristo e vida eterna. Aqueles que estão em Cristo, ainda que mortos, viverão. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangido a viver segundo a carne. Nós percebemos que o Espírito Santo é o nosso verdadeiro credor. Mas parece que o que nós devemos ao Espírito Santo, nós pagamos a carne. Porque nós acabamos obedecendo mais a quem? A carne. Por que nós acabamos cometendo mais pecado do que andando com Deus, às vezes? Porque nós nos sentimos mais devedores à carne do que aquele que nos salvou. E isso precisa parar. Nossa dívida é com o Espírito Santo. Nossa dívida não é com a carne. Nós somos eternos devedores ao Espírito Santo. Gente, não é para pararmos um pouco e pensarmos? Como é que não conjecturamos essa ideia de que nós damos mais à carne do que a Deus? É só a gente observar, parece que tudo que nós fazemos é muito mais voltado para a carne. O nosso dia tem 24 horas. Quanto dessas 24 horas, de fato, nós intencionalmente dedicamos a Deus? Nós, pais, que pegamos os nossos filhos e queremos os prepará-los para a vida, o que é que nós fazemos? Quando preparamos os nossos filhos para a vida? Colocamos na melhor escola. Não é isso que a gente faz? Fazemos uma poupança para ele ir para a faculdade. Não é isso que a gente faz? Mas eu pergunto a você, quanto nós investimos com os nossos filhos com relação à vida eterna? O conhecimento dele da palavra de Deus, o conhecimento dele num relacionamento com Deus. Isso mostra que nós pagamos muito mais à carne do que ao Espírito, do que a Cristo. Isto não é correto. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. A sugestão deste verso é que somos participativos no processo de santificação. Parece
haver aqui um convite solene a que crucifiquemos a carne com as suas paixões e desejos. Que é a mesma ideia que nós temos em Gálatas capítulo 5, verso número 24. Precisamos reconhecer o mal e repudiá-lo veementemente. Nisso consiste a verdade de que o Espírito Santo nos capacita a triunfar sobre o pecado. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Duas verdades absolutas aqui. Nem todos são filhos de Deus. Embora as pessoas aí, você conversa na rua, todo mundo diz, sou filho de Deus. Não, não são. Nem todos são filhos de Deus, mas apenas aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. E a prova de que são filhos de Deus é porque são guiados pelo Espírito Santo. Gente, aí no pacote nós vemos aí pessoas, por isso que não cabe aqui a ideia do crente carnal. O crente carnal, ele é guiado pelo quê? Pelo Espírito ou pela carne? Paulo está dizendo que o que é guiado pela carne não é filho. Mas ele diz que o filho é guiado pelo Espírito. Logo nós precisamos pensar a respeito disso, gente. Precisamos olhar para a palavra de Deus e observarmos isso. A nossa vida precisa estar no altar do Senhor. Aliás, a nossa vida é o altar, é o templo. Ela precisa estar à disposição de Deus. E nós precisamos ser guiados por Deus, pelo Espírito Santo. E por quê? Porque não recebemos o espírito de escravidão para vivermos com medo, mas nós recebemos um espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Essa porção do texto, ela vem nos dizer que não precisamos viver inseguros, atormentados pelo medo. A ideia aqui é de alguém que foi adotado, legitimamente adotado, ou seja, é como se recebesse uma nova relação familiar e que inclui participação plena com todos os direitos, privilégios e responsabilidades. Portanto, não importa o tamanho do pecado que você tenha cometido, não importa o tamanho de desgraça que você tenha se metido na vida, não importa o tamanho de desgraça que tenha te alcançado na vida, não importa que tipo de família você nasceu, não importa que tipo de pai foi o seu pai, ou que tipo de mãe foi a sua mãe terrena. Tudo o que importa é a sua filiação em Cristo Jesus, porque somente nesta filiação, nesta adoção, tudo o restante deixa de ter valor. E você se torna alguém limpo, com a ficha limpa. O Serasa pode cavucar lá. Não, aqui é a ideia, né, do Serasa. Não vai achar nada mais, porque não pesa sobre você nenhuma acusação. Em Cristo Jesus há essa libertação. E somente em Cristo Jesus, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Lá nos costumes antigos, na cerimônia de adoção, ela era feita na presença de 7 testemunhas. E essas testemunhas ficavam responsáveis por dar testemunho da veracidade da adoção em caso de falta do pai adotivo. Como é que eles faziam? Eles tinham que dizer, não, nós vimos lá, foi adoção mesmo, o pai adotou essa pessoa e está tudo certo. Paulo está dizendo que no caso do crente, a sua testemunha é o Espírito Santo. Ele é a testemunha da nossa adoção por Cristo. Portanto, você não pode mais viver dizendo que você é carnal.
Ele é a testemunha da nossa adoção na família de Deus. Não precisamos viver desanimados, amedrontados, derrotados ou envergonhados. Somos agora filho do Deus vivo. É por isso que há uma diferença grande entre a vida do crente e o ímpio. O ímpio, ele não vê esperança. Ele não tem esperança de perdão, porque ele não conhece a graça que está em Cristo Jesus. E o crente, é por isso que eles não entendem, eles vão julgar. Fulano era ladrão e agora diz que é crente. Fulano era jogador viciado nisso e naquilo e agora diz que é crente. Fulano fazia isso, fazia aquilo, bebia, fumava e agora diz que é crente. Eles acham isso um absurdo, porque eles não acreditam que Deus castigou esses pecados nossos em seu próprio Filho, Jesus Cristo. Mas você que é crente, tem que acreditar nisso. Porque o Espírito Santo, ele grita para mim e para você que nós fomos libertos em Cristo Jesus e que não há condenação nenhuma sobre a nossa vida. E é por isso que nós não andamos desanimados, derrotados. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Imagine o tamanho dessa herança que nós temos. Que gloriosa herança é essa que está reservada para nós? Imagine o tamanho do reino do nosso Pai. Imagine as bênçãos que estão reservadas para nós nesta família real. É maravilhoso pensar em tudo isso, mas eu creio que nossa maior e gloriosa herança é o próprio Deus. Andar com Deus é a maior herança que um homem pode ter. Viver na presença de Deus é a melhor herança que uma pessoa pode ter. Se temos a Deus, tudo temos. O problema é que nós não encontramos contentamento nisso. Porque o nosso coração, ainda corrupto e mau, está olhando para as coisas. Mas a frase correta é: se temos a Deus, tudo temos. Se estamos em Deus, seguro estamos. Se somos co-herdeiros com Cristo, é natural que também com Ele soframos na caminhada até o dia final. Então, o capítulo 8, dos versos 1 ao 17, Paulo está dando a resposta ao desventurado homem que sou. Vocês sabiam que há muita gente perturbada mentalmente porque elas são perturbadas espiritualmente? Saúde espiritual ruim, saúde mental ruim também. Uma espiritualidade saudável, mente saudável também. Porque a esperança não está em qualquer coisa. A segurança não está em qualquer coisa, mas a segurança está em Deus. Nós não percebemos isso. Não conseguimos perceber isso, porque estamos ocupados demais, tentando dar jeito na nossa própria vida, com a nossa própria força. Nós não conseguimos enxergar isso, porque nós fomos tão bem treinados pelo pecado, que achamos que
O ser humano é mais inteligente que Deus. Nós fomos tão bem treinados pelo pecado que acreditamos que a criatura é maior do que o Criador. Fomos tão bem treinados pelo pecado que acreditamos que a nossa situação não pode ser resolvida por Deus, mas pode ser resolvida por algum homem. E nisso reside a resposta de Paulo. Nenhuma condenação há sobre vocês, os que são crentes em Jesus Cristo, os que pertencem a Cristo, os que andam com Cristo. Paulo deixa claro que a guerra contra o pecado, ela é sangrenta, que ela é sem trégua, que ela é em todos os lugares e em todos os momentos. Mas Paulo também quer nos dizer que ao que está em Cristo Jesus, a vitória é garantida. E que essa vitória não se dá pelas suas próprias forças, mas pela vitória que o próprio Jesus conquistou na cruz. É por isso que nós precisamos de Jesus Cristo. Não somos perfeitos e não seremos perfeitos enquanto caminharmos na terra. Os crentes não vivem no pecado, mas o pecado ainda vive no crente. Volta e meia nós pecamos. Por vezes nos vemos esgotados diante desta luta. Por vezes achamos que a derrota final chegou até nós. Mas o que Paulo está nos ensinando nesta porção do texto é que o crente jamais será plenamente derrotado. Você tem que se levantar. Você tem que voltar a caminhar. Não pela sua própria força, mas pelo poder do Espírito Santo, pela salvação que está em Cristo Jesus e que Ele mesmo o deu, ofereceu a você. Nós sabemos que os apelos do pecado são sedutores e cheios de perfumes mentirosos. Sabemos que, de fato, a nossa carne ainda grita para ter aquilo que ela costumava ter. Mas sabemos também, nesta guerra jamais estaremos só, pois o Espírito Santo habita em nós e com ele recebemos todas as bênçãos de filhos amados. Ele testifica em nós e para nós que nenhuma condenação há para a nossa vida. O John Piper diz o seguinte: você peca porque o pecado te faz promessas e você acredita nelas. O pecado ele promete ser melhor, mais duradouro, mais profundo, mais doce e mais satisfatório. E à medida que somos enganados por essas promessas, nós pecamos. Ninguém peca por obrigação, e é verdade. Ninguém acorda de manhã e diz: hoje eu vou pecar. Eu sou obrigado a pecar? Não, não sou. Não fazemos assim, nós pecamos porque estamos em busca de prazer. Nós pecamos porque o pecado nos convence de que vale a pena. Só existe uma forma de vencer o poder de convencimento do pecado. E qual é ela? É com o poder de um prazer superior. E esse poder está em Jesus Cristo. Esse é um nome em que há poder para vencer o poder de convencimento do pecado. Se você quiser vencer o convencimento que o pecado tem sobre a sua vida, ande no poder de Cristo, no poder do Espírito Santo. E eu quero encerrar essa mensagem dizendo o seguinte: Paulo era consciente da luta que o crente enfrenta com o pecado. Ele discorreu sobre isso no capítulo de número 7. E eu preguei sobre isso no domingo passado. Paulo sabia que muitas vezes o crente peca. Ele sabia que muitas vezes o bem que nós queremos fazer não fazemos, mas o mal que nós não queremos fazer, nós fazemos.
E Paulo sabe que em muitas vezes o crente, assolado pela dor do pecado, acha que para ele não tem mais jeito. Eu quero dizer a você nessa noite que ainda há jeito para você. Não por conta da sua força, mas por conta do sacrifício de Jesus na cruz. É isso que Paulo está dizendo. O que você não podia fazer, Deus fez por você. O que a lei não podia fazer, Deus fez por você. Ainda há condições, ainda há tempo, ainda há solução. Porque não há sobre você condenação alguma se você está em Cristo Jesus. Outra coisa, crente, pare de viver no legalismo, porque o legalismo vai te matar, o legalismo vai te fazer sofrer, o legalismo vai te fazer viver uma vida triste. Viva no poder do Espírito Santo. E o que é viver no poder do Espírito Santo? É você ter consciência de que em algumas situações você peca, mas Deus não te abandonou. Porque com o teu arrependimento, a tua confissão, você retoma o relacionamento com Deus. Mas o próprio Deus já pagou aquele pecado por você. Portanto, não há motivo para crente abandonar a caminhada cristã. Você não pode abandonar a caminhada cristã, alegando que você não tem mais jeito, alegando que não há mais alternativa para você. Porque há. Se você abandonar, eu lamento dizer a você, mas você não tem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vai dizer a você, não me abandone. Eu te fortaleço. Eu te levanto. Ah, mas eu caí. Mas eu te levanto. O Espírito Santo é o que nos faz acordar todas as manhãs com vontade de retomar a nossa comunhão com Deus. Então, aquele que cai e abandona totalmente, não tem esperança, não vê alternativa nenhuma, eu quero dizer a você, olhe para o Evangelho, olhe para Cristo novamente. Porque nele há restauração. A única diferença entre o ímpio e nós é que o ímpio não conhece a graça salvadora de Deus e não desfruta dela. Ele peca e ele morre. E morto ele permanece. E eu e você não. Porque nós fomos alcançados por Deus em Cristo Jesus. E então nós pecamos, mas nos arrependemos. E nós nos arrependemos porque nós somos bons? Porque nós somos melhores do que o ímpio? Você acha que é? Você só se arrepende porque o Espírito Santo que está dentro de você o convence da justiça, do pecado e do juízo. É por isso que você volta. É por isso que você retorna. É por isso que você cai de joelho. É por isso que você chora. É por isso que você clama por perdão. É porque o Espírito Santo faz fazer essas coisas. Não há mais condenação sobre a sua vida. Retome sua caminhada com Cristo. Pare onde você está. Ore ao Senhor. Peça ao Senhor graça e misericórdia, perdão e poder no Espírito Santo para retomar a sua caminhada. E aos filhos, a palavra de Deus diz que a ficha dele se torna limpa. O serás eterno nada consta. Porque Cristo Jesus pagou o preço.
É por isso que você tem que confiar em Cristo, amar a Cristo, andar em Cristo o tempo todo. Essa é uma mensagem de esperança para pecadores. Agora, Jesus, ao curar, ele dizia uma frase ao final: vai e não peques mais. Me parece que ele estava dizendo para a pessoa não pecar mais, mas aquelas pessoas, mesmo curadas, iam e faziam o quê? Pecavam. Talvez a ideia não seja pecar o mesmo pecado outra vez. A ideia é que aprendeu com aquele. Então para. Mas isso não quer dizer que nós seremos perfeitos. Vamos orar? Vamos pedir a Deus que nos dê força para resistirmos e para clamarmos a Ele no momento que pecarmos. Pedir a Deus que nos livre da história, da ideia de vida legalista. Deus só vai me abençoar porque eu faço. Deus só vai me abençoar porque eu sou. Deus só vai me abençoar porque eu sei. Deus só vai me abençoar. Não. Você só vai ser abençoado e você só é abençoado porque Cristo morreu na cruz por você. E você só tem condições de se achegar a Deus por conta desse sacrifício. Porque o Espírito Santo está em você. É por isso que você vem todo domingo aqui. Por isso que você se arrepende. Então vamos pedir que o Espírito Santo nos fortaleça. Oremos. Senhor, nos ajuda, Senhor, a interiorizarmos esta palavra nessa noite. E a compreendermos, ó Deus, o tamanho da bênção que está sobre as nossas vidas, que é a habitação do Espírito Santo em nós, a salvação que Cristo Jesus deu a cada um de nós ali na cruz. Ajuda-nos, ó Deus, a entender que andar no Espírito é sinônimo de poder para vencermos as tentações do dia a dia. Que andarmos no Espírito é prazeroso, é muito melhor estarmos em Cristo do que experimentarmos o prazer momentâneo do pecado. Nos convence disso, Espírito Santo. Nos convence, Espírito Santo, de que uma vida na tua presença, guiado por ti, é muito melhor do que uma vida através da carne. Nos ajuda. Nos convence, Espírito Santo, de que precisamos da tua direção na nossa vida. Nos convence de que muito melhor é para nós andarmos na tua presença do que desfrutarmos das maravilhas que o mundo traz. E concede-nos, ó Deus, perdão aos nossos pecados. E cura, Senhor, o nosso coração, as nossas mentes. E pelo poder do Espírito Santo, restaura, revigora, Senhor, a nossa fé. Para que possamos, ó Deus, voltar a uma comunhão íntegra com o Senhor, íntima com o Senhor. Nos ajuda, Senhor, porque de fato nós somos miseráveis, pecadores, precisamos do Senhor. Nos ajuda. Nós reconhecemos que precisamos do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e agradecemos. Amém. Queridos, deixa eu dar alguns recados aqui e nós vamos terminar. O primeiro recado, eu estava lendo essa semana em um comentário e o comentarista dizia o seguinte, que nenhuma mensagem vai ter um efeito na vida de quem prega e na vida de quem ouve, por mais bem pregada que ela seja, por mais que tenha sido bem estudada, se o Espírito Santo não agir em ambos os corações. E então, a maioria dos pregadores na igreja primitiva e os pais da igreja e os nossos contemporâneos das igrejas reformadas, da reforma protestante, os puritanos,
E todos esses caras, ele contava com gente que orava por eles e com eles o tempo todo. Eu queria pedir à Igreja Batista da Paz que orasse pela minha vida, que orasse pela vida do pastor Ronaldo, que orasse pela vida do pastor Benê. Orem pelas nossas vidas, para que nós preguemos a palavra de maneira eficaz. Isso não vai ser por nossa conta. Nós estudamos, nós nos preparamos, nós fazemos tudo o que podemos. Mas nós precisamos que vocês também orem. E eu queria pedir que vocês orassem em dois sentidos essa semana. Orassem pela vida de quem vai pregar, pedindo a Deus que esclarecesse e que usasse a vida dele de maneira que ele explicasse o texto com clareza. E a segunda oração é pedindo que Deus quebrantasse os nossos corações, todos nós, para ouvirmos a palavra, entendermos a palavra e aplicarmos a palavra na nossa vida. Que a palavra entre na nossa vida com poder. Eu queria pedir isso à Igreja Batista da Paz.